trazer uma palavra antes de qualquer coisa hoje, que está no livro de Lucas, no capítulo de número 10. Eu vou ler um texto, mas vou falar de várias passagens aqui desse capítulo 10, que é bem interessante. Versículo 13, né? Vamos ver a partir do versículo 13. Eu vou ler do 13 ao 16 e comentar mais alguma coisa depois. Jesus continuou: ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido e assentado em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, rejeita a quem me enviou. Vamos passar por aí, parar por aqui, e nós temos que, nesse instante, fazer uma reflexão. Nós estivemos nestas cidades, Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Cafarnaum foi um palco de milagres, os maiores milagres que Jesus fez, a ressurreição da menina, o paralítico, que abriram o telhado e ele desceu paralítico e saiu andando, foi nessas cidades, na cidade de Cafarnaum. Mas todavia, eles estiveram perto de Jesus, receberam os milagres que Jesus fazia, operava no meio deles, mas rejeitaram a Jesus. Só estavam com Cristo por conta dos benefícios que podiam receber de Jesus. E Jesus, ele veio não só para dar vista ao cego. Jesus, ele veio não somente para levantar o paralítico da cama. Jesus, ele veio não somente para destruir as enfermidades. As enfermidades são consequências do reino das trevas implantado, do reino das trevas manifesto. E Jesus veio para destruir o reino das trevas. Jesus veio para nos transportar das trevas para a luz e para plantar o reino de justiça. É muito mais do que o milagre que a gente vem a receber. O milagre que Deus faz na nossa vida, a cura que Deus proporciona em nossa vida, é para mostrar que Ele tem muito mais poder do que todas as obras que o inferno possa levantar contra nós. E aqui nesse lugar nós temos pessoas que foram curadas milagrosamente, pessoas que foram libertas das cadeias do vício, pessoas que foram libertas de câncer, de doenças mortais. Mas não é só isso o que Deus tem para nós. Isto é só uma demonstração da queda de um reino, da destruição de um reino e o estabelecimento de outro reino. Este povo não compreendeu a mensagem de Jesus. Este povo recebeu sim seus milagres, esse povo recebeu sim as manifestações gloriosas, mas não entendeu aquilo que Jesus de fato veio fazer, e não passou a viver essa glória, esse poder e a manifestar o reino. Porque Cristo, Ele veio para trazer o reino, destruir as trevas e nos levantar como um exército de filhos com autoridade, de filhos com poder para curar enfermos, poder para expulsar demônios, poder para ressuscitar os mortos, poder para fazer maravilhas. Você já imaginou se todas as pessoas compreendessem o que é o reino de Deus? Se todas as pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, cantando hinos, levantando corinhos, compreendessem a autoridade que carregam, o poder que carregam, e a melhor maneira que nós temos de agradecer a Cristo Jesus pelo que Ele fez na nossa vida, é manifestar o reino. A última palavra de Jesus, antes dele subir aos céus, é ide por todo mundo e pregai esse evangelho.
Pregue essa boa notícia. Evangelho significa boa notícia. O reino das trevas caiu. Satanás foi destronado, derrotado, exposto à vergonha pública. Ele caiu por terra. E dentro de você, dentro de mim, existe a identidade de filho de Deus, com a mesma autoridade que Jesus teve, com a mesma autoridade que o poder de Deus se manifestou em Jesus. Está pronto para se manifestar, para que a gente possa saquear o inferno. O inferno tem levado muitas pessoas por conta do maior inimigo que as pessoas têm. E sabe qual é o maior inimigo que as pessoas têm? Não é Satanás. O maior inimigo que as pessoas têm é a ignorância acerca da verdade, da mensagem que Cristo Jesus trouxe para nós. Jesus trouxe a mensagem do reino. Jesus disse: o reino chegou, o reino é chegado, o reino está pronto, o reino está próximo, o reino está em vocês. E esse reino de poder marca que um rei venceu ao outro rei, e que nós agora temos essa autoridade. Quantas pessoas estão ignorantes acerca da obra de Cristo? Conhecem a história de Cristo, mas não sabem o porquê da história. Conhecem o nome, o lugar, a cidade, mas não sabem o porquê dessa história, o porquê Deus fez, o que Deus quer. E elas vivem ainda presas a vício, a espírito depressivo, a espírito de morte, a espírito de suicídio. Todos os dias nós escutamos pessoas cada vez mais dizendo que querem tirar a sua vida. Não sei se você tem visto isso. As crianças, 12, 13 anos, já tentando suicídio, tentando cortar o pulso, porque ignoram que elas não têm a necessidade mais de viver escrava do reino das trevas, que existe um rei que reina dentro delas, que é poderoso para destruir as obras do inferno. Olha só, Jesus aqui nesse capítulo, ele chama 72 dos seus seguidores, e sobre esses 72 seguidores, ele diz, derrama a bênção, a unção, e dá autoridade para esses 72 seguidores, e envia a todas as cidades. E o que ele diz ali no versículo 4, não levem bolsas e nem sacolas, e nem sandálias, e nem parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrares numa casa, faça primeiro esta saudação: que a paz esteja nessa casa. E se um homem de paz morar ali, deixem essa saudação, e se não for de paz, retirem esta saudação. Versículo 8: quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem para vocês, curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou a vocês. Qual é a mensagem? O reino. Qual é o sinal? A cura, a libertação. A gente só busca o sinal, mas não pega a essência da mensagem de Jesus. Quem está me entendendo aí? Jesus não veio para curar dor de barriga. Jesus Cristo veio para imperar, para trazer para você a autoridade de um reino. Jesus não veio para curar a garganta. Jesus Cristo veio para dizer o quê? O reino é chegado a vocês. Olha lá, quando entrarem numa cidade, versículo 8, 10:8. Quando entrares na cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. O que é para anunciar? O reino de Deus. Qual é a mensagem que Jesus mandou anunciar? O reino de Deus. Segue lindo, quando porém entrares numa cidade e não vos receberem, nós podemos até dizer, quando chegar e tocar uma pessoa, tocar uma vida, tocar um ser humano, e esse ser humano não te receber, sai pelas ruas e clamai. Olha aí, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou os pés, sacudi contra vós outros. E o que ele está dizendo? Não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Se você não receber, o que eles estavam dizendo? Qual era a ordem de Jesus? Se aquela cidade não recebesse, enxotassem eles para fora, sacudam o pé, mas digam para eles: eu quero dizer para vocês, o reino de Deus está próximo. Se receberem, o reino de Deus está próximo. E nós já estamos, porque o reino de Deus não está mais próximo. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Por que Jesus não veio?
Porque o evangelho do reino não foi pregado, e as pessoas não se manifestaram como filhos de Deus, com autoridade para governar, com autoridade para dar ordem. Olha só o que aconteceu, olha só o que aconteceu. Jesus ainda estava vivo e estava dando uma pequena demonstração. Ele delegou uma autoridade, ele pôs as mãos sobre 72 pessoas, antes da crucificação. Ele liberou 72 seguidores dele, para irem às cidades, Aí ele falou ali, da cidade de Corazim. Mas na volta dos 72, no 17, olha lá, no verso 17, põe para mim aí no telão. Então regressaram os 70, possuídos do quê? Alegria, dizendo: Senhor. Mas ele lhe dizia: os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Aí Jesus disse, mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo no céu como um relâmpago. Meu Deus, porque quando chega o reino de Deus, o reino das trevas cai por terra. E aí eis que dei para vós autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente vos causará dano. Nada significa o quê? Nada significa o quê? Nada. Segue a leitura. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o seu nome está rolado no céu. Uau! Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou. Exultou, alegrou-se Jesus no Espírito Santo, ficou feliz no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Quem eram os sábios instruídos? Os da sinagoga, os sacerdotes, os doutores da lei. Quem eram aqueles 72 que Deus enviou? Só seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus, que saíram do campo, que saíram da cidade. O que Jesus está dizendo? Aquele que me segue, aquele que me obedece, ele não precisa ser doutor da lei, ele precisa ter conhecimento, porque quem conhece a Jesus e obedece seus mandamentos, o que acontece? O reino lhe é revelado. O reino é revelado. Você pode ter a revelação de muitas coisas, se você não tiver a revelação do reino, e se você não entender que é filho de Deus, que Deus é teu Pai, e que a autoridade que estava em Jesus continua viva, que nós somos o corpo, Cristo é a cabeça, e que nós ordenamos através da cabeça, e com o nome de Jesus, que as coisas nessa terra aconteçam, e as coisas nessa terra têm que acontecer, que nós podemos ir contra as fortalezas, seja elas qual forem, e elas vão cair por terra, que nós somos autoridade. Muitas vezes nós vemos uma igreja doente, correndo atrás de pregadores, correndo atrás de profetas, correndo atrás de gente para orar por si mesmo. Isso é a pior de todas as cegueiras. Isso é a pior de todas as cegueiras. Isso é uma tristeza para o coração do Pai. Por quê? Porque nós temos autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos, para repreender o espírito de enfermidade, para renunciar à enfermidade, para se colocarmos as mãos, e se nós tomarmos coisa mortífera. Quem orou por Paulo quando ele bebeu, quando ele foi picado pela serpente? Só estava ele ali, no meio de um monte de incircuncisos. Deus o guardou, ele tem autoridade. Quem estava com João quando foi jogado dentro do caldeirão de óleo fervendo e não se queimou? A autoridade do nome de Jesus. Deus está conosco. Nós não temos que ficar correndo atrás de profetas, de profecias, de oração, e ore por mim, ore por mim. Claro que nós temos que orar um pelos outros para sararmos, e existem alguns momentos que nós nos juntamos 2 ou 3 e a oração é respondida no céu. Mas meu querido, meu amado, você tem autoridade sobre circunstâncias, você tem autoridade sobre muitas coisas. Você tem que começar a entender que há poder dentro de você, um poder ilimitado dentro de você, uma autoridade ilimitada dentro de você, que a dor de cabeça vai ter que obedecer. Se você nunca orou por uma dor de cabeça, comece a fazer. Se você nunca orou por uma dor no joelho, comece a fazer. Comece a dar ordem. Nós precisamos ter fé para dar ordem.
Nós precisamos ser ousados para dar ordem, mas nós nunca vamos ver a glória de Deus e nem o poder que habita em nós se nós ficarmos parados. Jesus pegou aqueles 72, orou sobre eles e enviou, e eles foram. Jesus já pegou todos nós que aqui estamos, os mais novos, os mais velhos, e Deus já nos enviou. Só que nós não fazemos o que Ele quer. Nós nos contentamos com as migalhas que vêm do reino, os pãozinhos. Nós nos contentamos com as migalhinhas que caem da mesa do Senhor. É isso que nós estamos comendo, quando nós poderíamos comer o pão inteiro. Quando nós temos tanto dentro de nós, capaz de alimentar o Brasil, capaz de alimentar a cidade de Curitiba inteira, somente com uma palavra. Jesus era o portador do reino, e quando Jesus tinha 5.000 pessoas para alimentar, Jesus deu uma palavra de gratidão a Deus, e aqueles 5 pães e 2 peixes começaram, e Jesus não disse: vocês vão fazer as coisas que eu faço, e coisas maiores. E por que não faz? Porque acreditam ainda que são pecadores. Nós pecamos, mas somos filhos que cometem erros, e não pecadores condenados ao inferno. Se nós pecarmos, disse o nosso Deus, nós temos um advogado diante do Deus Todo-Poderoso, que vai nos advogar, que vai nos justificar. Se nós cairmos, Ele nos levanta, mas nós temos que começar a falar com autoridade. Falar com autoridade. Quem está entendendo o que a pastora está falando? Jesus disse: fale do reino, anuncie o reino. Reina, Senhor, na minha casa, reina sobre mim, Senhor, reina, meu Pai, reina sobre mim, governa a minha vida, que eu quero te obedecer. E comece a obedecer, para você ver o que vai acontecer na tua vida, na tua história. Comece a praticar aquilo que o rei está mandando, porque quando o rei manda, as portas se abrem. Quando o rei manda, Satanás corre, foge, desaparece. Sabe qual que é o maior pecado que nós cometemos? Conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus. Quem aqui sabe que Deus é grande? Quem aqui sabe que Ele é poderoso? Quem aqui sabe que Ele criou os céus e a terra? Mas quem é você? Quem é você? Eis aí o problema. Como você se vê? Como você se enxerga? Qual o valor que você se dá? Porque enquanto você não respirar a tua identidade, você, mesmo conhecendo o rei, saudando o rei, amando o rei, você não vai poder viver o reino, porque o reino se manifesta por fé. O que é fé? Fé é certeza. É certeza. Quem sou eu? Eu não sou hoje um trapo de imundícia, amanhã filha, depois trapo de imundícia, depois filha. Eu fui adotada. Quem eu sou? Sou filha. Sou filha do Deus Todo-Poderoso. Eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Quem é você? Filho. Ele é meu pai. Que poder eu tenho? Todo o poder que meu pai tem. Para que esse poder vem? Para que o nome do meu Pai seja conhecido e glorificado. Eu não vim para glorificar a mim mesmo, mas eu vim para glorificar o meu Pai. Ei, levanta a tua mão. Diga: eu estou aqui, dando sequência ao ministério de Jesus, para que através de mim, o nome do Pai seja engrandecido, seja exaltado. Existem coisas impossíveis. Levante a mãozinha, balança aí. Existem coisas impossíveis que eu vou liberar para essa terra, em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. Amém? Jesus se alegrou de ver os pequeninos manifestando o reino. Manifestando. Sabe qual que é a primeira e mais poderosa manifestação do reino? Pergunta para mim, qual é, pastora? Quando um demônio sai. Porque quando um demônio sai, ele reconhece que ele não está mais com esse poder todo que ele tinha, porque ele tem que sair. Por que não sai muitas vezes? Porque a pessoa que está falando com ele não sabe quem é. Porque se eu sei quem eu sou, sei quem é meu pai, sei o que o meu pai fez, ele está ilegal, e eu tenho autoridade legal de exercer a justiça de Deus e ordenar: saia. E sabe o que ele vai fazer?
dá um grito, dá um pulo, dá uns berros e sair. É isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer. Agora, por que temos medo? O medo, ele nasce da dúvida. O medo nasce da dúvida. Porque se você crer e não duvidar, praga alguma chegará à sua casa. Maldição nenhuma vai pegar na sua casa. Porque eu creio, eu sou filha. A cobertura do sangue está sobre a minha vida. O poder de Deus está sobre a minha vida. E tudo o que acontecer na minha vida tem a permissão do meu Pai. Porque não cai uma folha de uma árvore. Nada, nem o ar se movimenta, nada acontece nessa terra. Absolutamente nada, se Deus não permitir. Existem processos que Deus permite para nos levar ao nosso destino. Davi foi processado. José foi processado. Eu vou ser processado, estou sendo processado. Você está vivendo um processo. Cada dia que passa o processo parece que fica mais intenso. Mas estamos sendo processados para poder aguentar o nosso destino. A máxima, a ponta máxima da onde nós vamos chegar. Não é verdade? Imagina, André, se você não tivesse sido processado. Estava aguentando hoje? Não aguentava. Deus nos fortalece nos processos que Ele passa. Mas demônio não pode reinar na minha casa. Demônio não pode reinar na tua casa. Demônio não pode reinar na tua mente. Quem é você? Diga, eu sou. Mas diga para mim assim, até entrar na tua cabeça. Eu vou pregar isso até entrar. Até eu ver um exército levantar aqui para derrubar fortaleza e tomar com autoridade, em nome de Jesus, espantar a medicina, tomar territórios, conquistar, crescer, se tornar cabeça nessa nação. Diga, eu sou filho de Deus, cidadão do reino, e está sobre mim a autoridade para governar. O que eu ligar na terra, uau! O que eu ligar aqui na terra, onde vai ser ligado? O que eu desligar, se eu perdoar alguém, vai ser perdoado. Não está escrito isso aí? Se você perdoar, vai ser perdoado. Deus nos deu autoridade de filho. E nós temos que nos comportar como filho. Chega de dar tanta trela para Satanás. Sabe qual o poder que Satanás tem? O que você dá para ele. Ele precisa que você dê poder para ele. Para ele poder fazer obra na tua vida. Quando que eu dou poder para ele? Quando eu fico com medo. Porque o medo faz com que você duvide da tua identidade. Quando você sentir medo, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Quando você sentir medo diante das afrontas do inimigo, peça perdão para Deus e diga, Senhor, me perdoe, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu por mim, e que o Senhor me adotou, e que o Senhor me fez seu filho, e que sobre mim está toda a autoridade, e pelo poder do teu nome eu repreendo o espírito do medo. Saia da minha mente, saia da minha vida. Porque ele precisa de uma descrença tua, de um medo teu, para ele infiltrar um veneno dele. Porque se você não descrer, se você profetizar a tua bênção, se você for fiel até o fim na tua declaração de fé, ainda que você não esteja vendo, e ainda que você não esteja sentindo, diga assim, Deus reina, entenda, diga, Deus reina no meu espírito. A minha alma é uma bagunça. A minha alma é uma bagunça, eu não sei a tua, mas a minha é uma bagunça. A minha é uma bagunça completa. Uma hora ela está alegre, daqui a pouco ela está triste, daqui a pouco ela está brava, daqui a pouco ela está chorando, daqui a pouco ela está feliz. A minha alma é uma bagunça. Mas Deus governa o meu espírito. E do meu espírito eu tenho que dar ordem para quem? Aquieta. Levanta. Sai dessa toca. Agora. Põe-te de pé. Em nome de Jesus. Porque o meu Redentor, a alma é a nossa humanidade. A alma são as circunstâncias do dia a dia. Mas eu não vivo por circunstância. Eu sou filha. Eu estou acima da circunstância. Eu sou uma águia. Aleluia. Diga assim, eu sou uma águia de Deus. Eu estou sobre as circunstâncias, dando ordem para elas.
declarando sobre elas, determinando sobre elas o seu final, em nome de Jesus. Amém? A alma vai deixar você que nenhuma gangorra, mas o Espírito tome autoridade, em nome de Jesus. Não há luta que dure para sempre, não há problema que dure para sempre, como também não há alegria que dure para sempre. A única alegria que dura para sempre é da gente ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a única alegria eterna que nós temos na vida. Então eu quero que você, em nome de Jesus, aprenda. Aqueles homens que não tinham ainda o Espírito Santo dentro deles, só tinham uma liberação, revolucionaram aquelas cidades. Mas teve cidades onde o próprio Jesus pisou e não reconheceram a Jesus, porque não entenderam o reino. Eles entenderam. Deus revelou para aqueles 72 pessoas simples, mas na cidade de Cafarnaum moravam os ricos da cidade. Em Corazim também, pelos detalhes das pedras, eram as pessoas ricas, as sábias, as cultas. Jesus esteve no meio deles. Jesus levantou paralítico, ressuscitou mortos no meio deles. Eles só viram os milagres e não reconheceram o reino que ele pregava. Muitas pessoas estão assim, infelizmente. Mas nessa igreja vive o Deus a quem eu sirvo, em nome de Jesus. Essa igreja não tem ovelhas, essa igreja não tem membros, essa igreja tem filhos. Filhos. Todos os que estão aqui são filhos adotados por Jesus Cristo, e que Jesus Cristo vai ensinar a caminhar, que Jesus Cristo vai ensinar a orar, que Jesus Cristo vai ensinar o poder que tem. E pode ter certeza que nós vamos ver prodígios, milagres e sinais. Agora, o que é que tu tem que fazer, meu querido? Você tem que praticar. Tem alguém com dor de cabeça na tua casa? Deixa eu orar por você. Tem alguém com a luta? Deixa eu orar por você. Nada de telefonar para mim e ir lá orar. Nada de ficar ligando para mim lá. Você tem a mesma autoridade que eu. Chega de estrelas do Evangelho. Chega de gente ungida que o pessoal treme na frente. Todos nós temos poder e autoridade. O mesmo que está em um está no outro. Só que um desenvolve porque crê, e o outro fica com medo a vida inteira e perde de viver as maravilhas que Deus tem. Eu estou desafiando você. Vá, em nome de Jesus. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado, é a única condição que Deus deu. Marcos 16:15, aquele que crer e for batizado em meu nome, por quê? Porque é cidadão do reino, nasceu de novo. O que eu posso fazer para herdar o reino? E Jesus disse: é necessário nascer de novo, porque o que é nascido da água, da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer. Nasceu de novo, foi registrado no céu, é cidadão. Gente, que tristeza! Olha aqui para mim, que tristeza você ser milionário, que tristeza você ser um poderoso homem de Deus e viver rastejando e humilhado a vida inteira por ignorância, por ignorar. Põe para mim lá Marcos 16:15, eu acho que é, para que a gente possa ler. Qual é o único requisito? E disse-lhe, isso foi antes de Jesus subir aos céus, quando ele estava subindo, depois disso, eu vou ler o texto, depois disso ele subiu para nunca mais descer. Últimas palavras de Jesus, últimas palavras de Jesus aqui na terra. Não falou mais, não desceu mais, não pôs mais os pés aqui. As últimas palavras de um homem são as mais importantes da sua vida. Jesus sabia que nunca mais ele falaria aqui, a não ser quando ele voltasse. Não falou mais nada, foi a última. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos lá. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome, expelirão demônios. Por quê? Estão na terra, a terra deu Deus para nós, estão ilegal, vai embora. Falarão novas línguas. Vai para frente. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal algum.
e se porão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Uau, vamos seguir? De fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Entendeu o recado? Entendeu o recado? Olha aqui para mim, vou te falar uma coisa séria e quero terminar aqui. Se a gente passar pela rua, preste atenção, lá do canto, olha para mim, aqui. Se a gente passar pela rua e tiver uma criança atropelada, e a gente não parar para prestar socorro, alguém anotar a placa do nosso carro, o que acontece? Nem te conto. O que acontece, pastor Ginildo? É preso por omissão. É preso, diga assim, aquele que não presta socorro ao necessitado, é preso por omissão. No reino de Deus não é diferente. Nós estamos vendo as pessoas ficando loucas, viciadas, falando de suicídio, falando de morte, se cortando, servindo a demônios na frente de nós, e a gente vê e não presta socorro. O maior pecado da igreja não é matar, nem mentir e nem roubar. É ser uma potência, uma dinamite com autoridade e ver a pessoa passando problema e não prestar socorro. Quem está entendendo? Diga assim: eu sou poderoso em Deus, porque assim Ele quis, e eu recebi esse poder para prestar socorro. Quem conhece alguém que está precisando de ajuda, levante a mão. Levanta bem alto a mão. Quem reconhece pessoas que estão à beira da separação, beira do divórcio, usando droga, pensando em suicídio, levanta a tua mão. Você precisa prestar socorro. Como que eu presto socorro? Falando a boa notícia. É chegar do reino de Deus. Esse reino de sofrimento, de angústia, se você vir a Jesus, Jesus vai libertar. E aí, meu filho, o que Deus te mandar, porque Deus manda. Na hora que você abre a boca para prestar socorro, Jesus se pontifica do teu lado, e Ele fala, e Ele revela. Você vai começar a ver dons de revelação vindo, profecia vindo. Você vai ver, porque ativa quando você pisa na água. Os dons de curar só vão ser ativados quando você colocar a mão na cabeça de alguém. Ativou. A autoridade sobrenatural é quando você chegar e dizer assim: saia dele agora em nome de Jesus. Ativa no momento em que você pratica. Comece a fazer, nem que seja de uma forma. A primeira oração de cura que eu fiz foi para berruga. Sabia disso? Falaram que nós tínhamos autoridade de curar os enfermos, e tinha um camarada que tinha berruga, e eu disse: pois se eu tenho autoridade, essa berruga vai cair em nome de Jesus. E ele não tinha uma berruga, ele tinha um monte de berruga na mão. Sabe aquelas berruguinhas que ficam uma em cima da outra, aqui no dedão aqui? Quando foi no outro culto, o camarada chegou, não tinha uma berruga, tinha saído tudo as berrugas. Eu falei: todo mundo que tem berruga pode vir aqui, porque Deus está me usando para sarar a berruga. Então a gente não começa ressuscitando morto, você entendeu? A gente começa curando berruga. E depois eu vi pessoa ressuscitando. A Andréia sabe disso. Menina chegou morta no hospital 4 horas da manhã. Deus me fez sair da casa 4 horas da manhã com hemorragia interna, saindo sangue pelo canto do olho, pela boca, pelo nariz, pelo reto, por tudo. Nunca mais sofreu nada. Anos depois, ela tomou soda cáustica com 1 ano, tinha tido uma hemorragia, chegou morta com o olho parado assim, ó. Quando a mulher me viu lá na sala de espera para consulta: minha pastora, que eu botei a mão na menina e ordenei que voltasse, a menina voltou e saiu de casa morta. É forte. E ela já veio aqui na igreja e deu testemunho aqui. Mas para eu fazer isso, para mim poder ordenar nesse momento e ter fé para fazer isso aí, fui orar por um camarada que estava com morte cerebral.
E a família me pediu para mim orar porque estavam pedindo os órgãos. O médico disse que não tinha mais sinal de vida no cérebro e que era para liberar os órgãos, né? E eu fui lá. Quando eu botei a mão no garoto, e o capelão estava junto comigo, no hospital evangélico, a gente entra com o capelão falou: pastor, esse aí é só entregar para Deus, você está morto. Aí eu falei assim: não senhor, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele falou: não, mas esse está morto. Quando eu botei a mão, eu falei assim: em nome de Jesus, te repreendo espírito de morte e volta para a vida. Ele levantou o braço. Quando ele levantou o braço, eu falei: ele está vivo. E o capelão disse assim: reflexo da morte. Eu falei: da morte tu vai ver. O garoto casou, fez faculdade, tem filho. Amém? Amém? Diga: eu sou muito mais que conforto. Eu sou a solução. Eu sou a resposta. Eu sou a autoridade que papai enviou para a terra. Papai enviou. Sabe por quê? Para manifestar o reino. Qual é a mensagem? O reino chegou. Fica de pé na presença de Deus. Quero orar por você.